Oh pá, já está outra vez esta porque aí não poder finir. Your sacrifice has won my freedom. I was bought by Jesus' blood. Risen from the grave, seated now on high. Over all you reign, all power in your hands. Eternity will sing of your holy name, King of all the earth, in majesty to come. I owe my life to you, my Savior. I owe it all to you alone. Your sacrifice has won my freedom. I was bought by Jesus' When at last I stand before the throne of grace, wonder fills my heart, your majesty revealed. I will bow my knee, join with angels' song. Worthy is the Lamb. Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo e irmãs. É sempre uma alegria poder partilhar a palavra do Senhor na casa de Deus e neste caso aqui da Nova Aliança, esta família abençoada, esta família unida em Cristo. E é sempre um prazer poder partilhar a palavra de Deus nas quartas-feiras aqui em Elvas, cidade de Elvas. E hoje eu trago um estudo bíblico que vai tentar ajudar-vos e quase afirmo, vai ajudar-vos no vosso lar. E o estudo que eu trago hoje é o lar que Deus quer. E dou graças a Deus porque Deus tem abençoado a minha vida e tem me ensinado a estruturar a minha vida. E sei que Deus quer estruturar a tua vida e o teu lar nesta noite. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu venho para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós temos visto como o diabo tem atacado a humanidade dia após dia, noite após noite, semana após semana. E tem feito com que famílias tenham sido destruídas. E agradeço a Deus porque Deus tem usado a minha vida para abençoar muitas vidas. E nesta noite Deus quer abençoar a tua vida. Obrigado, Senhor, porque o teu amor tem sido único. O teu amor tem sido esbelto na vida de todos aqueles que acreditam na tua palavra. E nesta noite, Senhor, eu quero orar por todos aqueles que creem na tua palavra. Assim como Jesus fez aquela oração no monte e disse que eu não oro por aqueles do mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste, Senhor. Pai, nesta noite eu quero orar por essas pessoas que tu trouxeste à Igreja Nova Aliança.
Abençoa este estudo, Senhor, para que as pessoas que hoje e aquelas que vão ouvir mais tarde possam desfrutar das bênçãos celestiais que Tu tens para as suas vidas. E o estudo de hoje parte do Salmo 127, versículo 1. Eu vou repetir. Salmo 127, versículo 1. E diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não edificar a tua casa, o teu lar, em vão edifica nós, humanos. Nós temos visto como a juventude da atualidade, os jovens, as crianças, são manipuladas pelo sistema deste mundo. E nós pais, deixamos que esse sistema entre nas nossas casas. Em vez de ser de Deus edificar o nosso lar, é o mundo que está a edificar o nosso lar. Não existe diálogo entre famílias. Eu ontem, quando estava a dar um estudo na rádio, eu disse uma grande verdade. Éramos mais de 100 mil ouvintes. Eu disse que os pais falam muito com os seus filhos, mas não educam os seus filhos. Uma coisa é tu falares com os teus filhos. Outra coisa é tu educar os teus filhos. Toda a gente chamou de louca Noé, quando Noé disse que o dilúvio ia chegar naquele tempo. E que a humanidade ia ficar sobre águas. Ele avisou. Ou seja, ele, enquanto esteve junto daquela humanidade, ele educou a humanidade. Ele não apenas falou para a humanidade, mas ele educou a humanidade. Pais, está na hora de nós começarmos a educar os nossos filhos. E criar um lar como Deus quer e não um lar como tu queres e como os teus filhos querem. Deus está a falar nesta noite para ti e para mim. Ainda que eles chorem, fiquem com birras, ainda que tu penses que é a melhor estrutura, acredita que Deus tem a melhor estrutura de edificação para o teu lar. Porque se Ele não edificar o teu lar, em vão edificas o teu lar. E um dia vais chorar mais tarde. E um dia vais chorar porque vais ver o teu lar destruído e vais ver como os teus filhos saíram do rumo de Deus. E por não vinhas mais tarde dizer que a culpa é de Deus, a culpa é tua, porque não educaste os teus filhos, não edificaste o teu lar na palavra de Deus. E um dia vocês todos vão se lembrar deste estudo hoje aqui. Todos vocês vão se lembrar deste estudo. Que um dia vocês tiveram a oportunidade de educar os vossos filhos e apenas falaram com os vossos filhos e deixaram fazer o que eles queriam. E disseram assim muitas vezes: eu faço o meu melhor. Eu pergunto-te, tu não tens que fazer o teu melhor. Deixa Deus fazer o melhor através da Bíblia aos teus filhos e ao teu lar. Esta foi a missão que Deus me deu. Uma missão dura. Mas eu aceitei este desafio de Deus. Eu aceitei esta proposta de Deus.
de aceitar a palavra verdadeira, o Evangelho verdadeiro da palavra de Deus. Então diz o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os que trabalham. Deus mandou dizer-te nesta noite: se os teus filhos se perderem no namoro errado, se os teus filhos se perderem na droga, no sexo, nas noitadas, a culpa é tua. Porque Deus está a dizer esta noite: eu quero edificar o teu lar. É Ele que edifica o lar. E não és tu que edificas o lar. Porque em vão tu estás a edificar o teu lar. Edifica o teu lar na palavra de Deus. E nós precisamos entender nesta noite como é que Deus vê o nosso lar. E como podemos edificá-lo na presença de Deus. E por isso eu vou usar nesta noite, simbolicamente, uma casa que simboliza o lar. E quando eu estava a realizar este estudo, para poder dá-lo aqui, porque eu gosto de elaborar estudos, gosto de estruturar. Deus merece a sua excelência. Deus merece a minha excelência. Deus não merece o mais ou menos. Porque Ele é um Deus de excelência. Ele é um Deus que merece toda a excelência. E quando eu estava a realizar este estudo, eu lembrei-me dos jovens da atualidade. Eles estão lá fora a ser maquinados com o telemóvel, dias e noites dos tablets, e levam a noite e a dia a namorar no telemóvel, nos tablets. E como o sistema está a bloquear a cabeça destes jovens. E é isso que eles querem. E Deus revelou-me uma coisa muito linda. As universidades, as escolas estão a dar estudos, mas não estão a dar educação aos jovens. E as universidades e as escolas estão a dar aulas, mas não se importam se tu sabes ou se tu não sabes. Estudas para os testes. Amado irmão, ainda estás a tempo de criar o lar que Deus quer para a tua vida. E a primeira base que eu quis mostrar esta noite é a rocha. Cristo. Cristo é a rocha. Efésios 2, 20, 22 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Repara, amado irmão, repara. Edificar é algo fortalecido, algo ali forte. Esta casa está bem edificada, por isso é que vem terremotos, ventos, tempestades e não cai. No fundamento dos apóstolos, no fundamento que foi escrito pela palavra. E os profetas que são os nossos pastores. Sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. A base pela qual devemos edificar o nosso lar, para que seja forte, tem que ser Cristo. Eu tenho que edificar a minha casa em Cristo. Eu não posso edificar a minha casa naquilo que as pessoas dizem e naquilo que eu acho. Eu tenho que edificar o meu lar na rocha que é firme. E por isso é que Jesus deu um exemplo muito simples. Havia um homem que construiu o seu lar sobre a rocha. E havia outro que construiu o seu lar sobre a areia. Veio a tempestade, os ventos, terremotos, e o que construiu a sua casa sobre a areia, destruída. E o que edificou a casa sobre a rocha, veio tempestades fortes, ventos, chuvas, terremotos, e a casa não caiu. Veja como Jesus não errou. Porque Ele disse que aqueles que estamos em Cristo também vamos ter problemas. Chuvas,
fome, muitas coisas desagradáveis. Mas ele diz que aquele que edificou a casa sobre a rocha não caiu, mas o edificou a casa sobre a areia, ela caiu. Repara que não houve distinção, porque a mãe natureza não faz distinção. Quando chove, chove para todos, e quando faz vento para todos. Mas Jesus está a dizer esta noite para ti: edifica o teu lar na minha rocha, que é Jesus Cristo. Para que quando isso aconteça, que vai acontecer para todos, vai bater o forte vento, a chuva, o terremoto, mas o teu lar não vai cair. Grava isso, amado irmão. A primeira base de um lar é Cristo, Jesus Cristo. A primeira base é a rocha. A segunda base, eu chamo-lhe, que é proteção. Vamos simbolizar as paredes de uma casa. As paredes de uma casa. Diz em Neemias 4,14: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Ele não está a falar do mundo lá fora. A proteção está a falar de Deus, que é a proteção da casa. Primeiro constrói o teu lar sobre a rocha. Ah, amado irmão Luís, mas eu gosto de sair à noite, até à 1 às 2 da manhã. Tem algum erro? Eu penso que não. Mas se a tua vida não estiver edificada sobre a rocha, talvez tu possas vir a cair. Sabem porquê, amados irmãos? Porque nós temos a marca de Cristo na nossa vida. E o diabo anda ao derredor à procura de quem possa devorar. E a primeira pessoa que ele vai devorar não é o jovem do mundo, mas é o jovem da igreja. Então baseia o teu lar sobre a rocha e faz a proteção. Como ele diz, lembrai-vos do Senhor. Lembra-te do Senhor. Um dia vais-te lembrar desta pregação. Hoje talvez não ligues a isto, mas daqui a amanhã vais ao YouTube da Nike e vais-te lembrar desta pregação. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e sua casa. Eu conheço lares que os filhos levam a vida na internet, no telemóvel. Aquilo até faz um ruído esquisito no meu ouvido. Toda a hora. E os pais não pelejam. Não, mas como é que eu posso, irmão Luís, eu pelejar se ela vai contra mim? Aquele que amar mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. Repreende, exorta e educa. Está na hora da igreja movimentar-se dentro desta rocha de proteção. Educar os seus filhos, as suas filhas. Mas o meu filho vai sair de casa. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, Axalá. Porque o Senhor está aqui forte. Ele está a dizer para ti, eu estou contigo no teu lar. Mas não é como tu queres, é como Ele quer, diz o Senhor. As paredes da casa são a proteção de um lar. E isso é tarefa de cada um da família. No tempo de Neemias, quem conhece a história de Neemias, que não é que eu costumo dizer muitas vezes, eu para interpretar a Bíblia tenho que saber o texto, o contexto e o pretexto. E um texto tem que estar ligado a outro texto. Eu não posso olhar só para um texto. Eu tenho que saber quem é que é o autor, em que situação o autor escreveu, qual é que era a situação que o autor estava a escrever, o que é que ele estava a passar, aonde é que ele estava a passar e porque é que ele estava a passar aquela ansiedade e porque é que ele escreveu aquilo. Eu não posso ler a Bíblia só por ler. Eu tenho que entender a Bíblia. Muitos pregadores fazem isso. Falam o texto, mas depois não tem o contexto e o pretexto da Bíblia. E nós entramos e assim como entramos, assim saímos. O lar tem que ficar edificado, amados irmãos, é na rocha.
E a parede, a família, no tempo de Neemias, edificaram um muro. Todos conhecemos esta história. Edificou um muro ao redor da cidade, com casca, das casas, cercando a cidade, e cada família edificou um muro perto da sua casa, porque eles sabiam que aquele muro iria proteger as suas casas. E que, para quem sabe de história bíblica, sabem que antigamente, nos antepassados, uma casa que não tivesse muro não valia nada. Perdia valor. Eu queria comprar uma casa, mas se a casa não tivesse muro, eu já não comprava aquela casa. Aquela casa era nova, mas não tinha muro. Aquela casa era mais ou menos velha, mais ou menos velha, mais ou menos nova, mas tinha um muro. Então é aqui que eu quero viver com a minha família, porque existe um muro de proteção. Então o lar que Deus quer é um lar edificado na rocha e que tenha muros, uma família unida, uma proteção. E Deus vai dar a proteção quando tu tiveres a tua vida na rocha. Ai, mas não é bem assim, irmão Luís. Eu não acredito muito naquilo que você está a dizer. Então eu vou-te repetir. Vou repetir. E repito. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. O que foi sobre a rocha tinha a proteção de quem? De Deus. Mas o que construiu a sua casa sobre a areia não tinha a proteção de Deus. Então, se para tu teres a proteção de Deus, tu tens que construir a tua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Porque a chuva, quando vem, vem para todos. E os ventos vêm para todos. Então, amado irmão, se tu não construís a base do teu lar na rocha, que é Jesus, não existe proteção. Entendeste? Eu repito. Um construiu a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Um teve a proteção e o outro não teve a proteção. Amado irmãos, terceiro ponto, são só 5 e é rápido. Eu hoje prometi que ia ser mais rápido, biblicamente. Eu estou a tentar fazer um esforço muito grande, porque quando faço estudos, eu faço estudos de 1h30. Às vezes esqueço que já não estou a pregar nas igrejas. Eu tento fazer encurtar os estudos. Então, se queres proteção de Deus, constrói o teu lar sobre a rocha e vais ter proteção. E constrói um teto. Um teto. Veja aqui, o teto para mim, eu escolhi a palavra teto, porque o teto protege. Não é? O teto. E o teto tem uma presença muito importante numa casa. Eu vou para uma casa, as paredes estão boas, mas se o teto estiver partido, eu não vou sentir a presença de uma segurança. Então vamos pôr o teto como a presença de Deus. Primeiro é a rocha, depois é as paredes e depois é o teto. O teto é proteção, ou seja, é a presença do Senhor na tua vida. E eu vou explicar isto no Salmo 91:1. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente. Eu repito. O que habita nos esconderijos do Altíssimo, ou seja, nos esconderijos do Deus Todo-Poderoso, não é? Descansa à sombra. O que é que faz sombra nas pessoas? É as paredes? É o teto. Deus criará um teto sobre ti. Repara, tu vais criar a tua vida sob a rocha, o teu lar, assim que tu constróis o teu lar, porque és tu que tens que construir o teu lar sob a rocha, Cristo, vais ter a proteção de Deus e vais ter o quê? A presença de Deus. Quem é que se lembra da história de quando levavam a arca de Noé pelo deserto? Diz que quando a nuvem parava, todos paravam. Arca da Aliança. Obrigado. Agora fui-me embora. Eu ia dizer Arca da Aliança. Quando a arca avançava, diz que o povo avançava. Mas quando a nuvem parava, diz que o povo parava. Porquê? Porque era ali que estava a presença de Deus. E ninguém queria fugir da presença de Deus. E digo-te uma coisa, amado irmão, o teu lar não pode fugir da presença de Deus. Tem que ser construído sobre a rocha, que é Cristo, para que Deus proteja, que é as paredes,
Faça a presença dele na tua vida. Não fujas da presença de Deus. Mas a presença de Deus só vai contigo quando a tua vida estiver fundamentada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor é uma cobertura da família e um contacto aberto com a glória de Deus. Eu lembro-me perfeitamente, amados irmãos, quando eu estudava teologia, e lembro-me tão bem como se fosse hoje, tão bem, que o professor dizia: ai de mim se a presença de Deus se afastar. É triste, ficamos mortos-vivos, somos como zombies, e é o que está a acontecer à sociedade de hoje. Vive como zombies, não sabem viver. Amados irmãos, a Igreja Nova Aliança em Elvas tem um trabalho muito grande pela frente, mas eu acredito que vai vencer. Deus está a levantar homens e mulheres nesta casa tremendos. A mim Deus deu-me um ministério do ensinamento, e eu, enquanto o Senhor permitir, enquanto Ele permitir que eu fale, eu falarei. E estou contente, Paulinho, porque quando eram mais de 100.000 pessoas a ouvir na rádio. Um estudo que eu fiz chamado Como Interpretar a Bíblia. Um dia dou aqui também. Mas, irmãos, o lar que Deus quer para ti é um lar baseado na rocha de Cristo, baseado na proteção de Cristo e com o teto que é a presença do Senhor. Hoje nós somos uns felizardos porque podemos ir diretamente à presença do Senhor, mas antigamente não podíamos ir diretamente à presença do Senhor. Eram os sacerdotes que iam ao tabernáculo levar as nossas ofertas para expiar os nossos pecados. Mas hoje nós somos tão felizes, Paulo. Jesus, somos uns felizardos e não sabemos aproveitar a oportunidade. Brincamos a religião, brincamos com a Bíblia debaixo do braço. Nem sabemos dar graças a Deus porque Ele nos permitiu poder entrar diretamente na presença do Senhor. E muita gente, quando vê o Cristiano Ronaldo, ou sei lá, um qualquer famoso, quer ficar à frente para estar perto dele, ou de um cantor, mas quando vêm à igreja procuram sempre o lugar que está lá atrás. É tão triste esta forma de pensar, é lamentável. Nós devíamos procurar os assentos da frente, porque os da frente são os primeiros que chegam. Um comboio, quando vais na frente, o primeiro vagão é o que chega primeiro à estação, mas as pessoas não entendem isso, Paulo. Aproveita a presença do Senhor no teu lar, na tua vida. Cria a tua vida sob a rocha, sob a proteção da palavra de Deus e sobre o teto que é a presença do Senhor. E o quarto ponto e o penúltimo já é a fé. Uma obra precisa de água para ser construída, o cimento com a areia. E é a fé. João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou repetir, amados irmãos. Eu vou repetir este versículo de João 7,38. Eu vou repetir outra vez. Olha a beleza da palavra do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Vejam como Jesus examinava as Escrituras. Quem sou eu? Quem é a Nova Aliança? Quem é qualquer crente para não examinar as Escrituras? O Senhor Jesus, Ele mesmo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Nós temos que crer em Jesus segundo a palavra de Deus, que é a água. A palavra de Deus é a água. Por isso Jesus disse para a samaritana:
se tu bebesses desta água que eu tenho para ti, nunca mais terias sede. A palavra de Deus sacia-nos a sede. E quando nós sabemos que temos 75% do nosso corpo de água, ou seja, a maior parte, falando alentejano, a maior fatia do nosso corpo é água. E sem água tu não vives. Está na altura de nós termos pelo menos 20% da palavra de Deus na nossa vida. Já não digo 75%, porque o dia que tu tiveres 75% da palavra de Deus na tua vida, a tua vida será uma bênção de vitória atrás de vitória. Por isso é que muitos amados irmãos vão crescendo em glória. Porquê? Porque eles saciam-se apenas da palavra do Senhor, que é a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então deixa-me dizer-te uma coisa mais bonita. Talvez nunca tenhas ouvido isso, mas hoje eu vou ensinar-te isso com muito amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus é impossível agradar a Deus. Sabe porquê? Porque tu não conheces a Deus. É impossível. A fé é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, é impossível agradarmos a Deus. Não sou eu que digo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. A água da vida vai fluir dentro de ti, rios de água viva. Então o teu lar, o lar que Deus quer em 2021, 22, 23, 24, é um lar baseado na rocha, é um lar baseado na proteção de Deus, nas paredes, na presença do Senhor e na água que é a fé. A tua vida, o teu lar tem que ter fé no Senhor. E para terminar, amados irmãos, o lar que Deus quer para a tua vida é a luz. Uma casa sem luz, não há frigoríficos que trabalhem, nem televisão, nem máquinas de lavar, nada funciona. Eu vou repetir, amado irmão, para vocês perceberem onde é que eu quero chegar. Sem luz, numa casa, nós não conseguimos ver de noite. Damos trambolhões, caímos, partimos, danificamos. As máquinas não trabalham, nada funciona. A luz é a Bíblia. O teu lar tem que ser baseado na Bíblia. E se o teu lar não for baseado na Bíblia, nada funciona no teu lar. É uma verdade que tem que ser dita dentro da casa do Senhor. Sem a Bíblia, nada funciona. Por isso é que o Senhor disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra ficará para todo o sempre. Até os rolos que o Senhor falava, mas quais rolos? Os rolos do céu. Diz o Senhor que enrolará os céus, o universo, enrolará tudo como um rolo. Para quem estudou hebraico, rolo quer dizer diminutivo, redução. Ele reduz tudo. Por isso é que a Bíblia tem uma lógica sempre de texto, contexto e pretexto. Diz que Ele diminuirá tudo ao pó. Do pó vieste, ao pó voltarás. Ficarás diminuído. Mas se tu tiveres a palavra do Senhor na tua vida, tu permanecerás com o teu lar para sempre. Esta é a mensagem que Deus tem para nós esta noite. O Salmo 119, 105, para terminar, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está tudo dito. A lâmpada de um carro, de um avião, de uma casa,
ajuda-nos a ver as coisas. A Bíblia ajuda-nos a ver tudo o que existe nos tempos atuais. E diz que será lâmpada para os meus pés, será ela que me ensina a caminhar, a Bíblia, e luz para os meus caminhos. Ela não só te ensina a caminhar, como ela te ensina qual é o caminho que tu deves seguir. E qual é o caminho que tu não deves seguir. Muita gente dizia para mim, amado irmão, tu tens que usar a palavra de Deus sempre na parte positiva e nunca na parte negativa. E eu disse, eu concordo consigo no que você disse, mas para mim essa concordância não existe na minha vida. Sabem porquê? Porque se eu ensinar tudo o que é positivo da Bíblia, essa criança vai crescer que tudo é positivo no futuro. Mas se eu disser aquela câmara é positiva, por isto, e esta cadeira não é positiva porque ela está partida e vais cair, ela vai entender que não se pode sentar naquela cadeira para cair. Por isso é que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia deve ser um lugar de destaque no nosso lar. Se ainda não é no teu lar, coloca a Bíblia em primeiro lugar, em primeiro destaque no teu lar. E não faças dela apenas um ornamento. O lar visto por Deus é assim. Não importa se é grande o lar, se é pequeno. O que faz a diferença é que é um lugar firme na rocha. Um lar protegido. Um lar com a presença de Deus. E onde flui o rio do Espírito da luz, da palavra de Deus. E assim eu terminei, amados irmãos. E este é o lar que Deus quer. E eu acredito que se tu tivesse o teu lar construído na rocha, terás a proteção de Deus, terás a presença de Deus, terás a água que sacia a tua vida, que é a fé e a palavra do Senhor no teu lar. Este é o lar que Deus quer para ti. Querido Deus Pai, graças te dou por cada pessoa que nesta noite ouviu esta mensagem e todos aqueles que vão ouvir mais tarde através do YouTube, da Nike Elvas. Ensina-os, Senhor. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Esta não é a minha missão. E graças te dou, Pai, porque esta não é a minha missão, convencer ninguém. Essa é a missão do Espírito Santo, convencer. Eu apenas eduquei agora, repreendi e exortei aquilo que tu querias para este povo. Agora, Senhor, segundo a tua vontade, ensina-os a criar um lar na base da rocha que é Jesus, na proteção, um lar na presença de Deus, um lar na palavra de Deus e um lar na fé, para que quando venham agora aí os grandes problemas, as grandes necessidades, as grandes fomes, desemprego, eles estejam ao seu lar firme e não sejam abalados e possam dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu peço-te isso, Pai, em teu nome, Pai, no nome de Jesus e do Espírito Santo. Amém.
Hey família, está tudo bem em casa? Espero que tenham tido um tempo bom connosco nesta noite e tenham aprendido mais um pouco acerca do nosso caráter cristão que devemos ter, aquilo que devemos tomar para a nossa vida. E a palavra de Deus é também a presença de Deus. Amém? Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia, é o Senhor que está a falar connosco. Portanto, estamos diante de Deus. Amém? Então, que tu possas acompanhar a tua vida com a Bíblia, com a palavra de Deus. Amém? Eu estou aqui neste momento agora para falar de ofertas. Podes fazer a tua contribuição para esta obra através do IBAN e do MBWay, que vão aparecer aqui em baixo, ok? Apenas põe na descrição Nike Elvas para que eles possam identificar e vir aqui parar à nossa localidade, ok? Que Deus os abençoe, vão passar alguns anúncios e até à próxima.